Ora, cá estamos para notas de saúde, novamente nesta segunda-feira com o Hospital CUF Viseu. Desta vez com, novamente, o Dr. Vítor Oliveira. Temos muito gosto em tê-lo novamente aqui em estúdio. Desta vez para nos falar sobre a temática "Vou ser anestesiado, cuidados a ter no pré-operatório". Bom dia, doutor. Muito bom dia. Muito gosto de tê-lo novamente. Ora, vamos então falar sobre este tema. Eu ia-lhe começar a procurar qual é a diferença entre a anestesia, a cirurgia, aliás, programada e a cirurgia de urgência. Muito obrigado, agradeço a RCI o convite e é sempre um gosto poder colaborar neste programa. Pensando, como nós na anestesiologia pensamos isto muitas vezes, é que a realidade de ser operado atinge milhares e milhares de pessoas. São milhares de cirurgias que se fazem em Portugal, claro que sim, todos os anos. E por isso todos nós, algures na nossa vida, vamos contactar com essa necessidade de ter que ser operado, algum problema que tínhamos. E então a grande cirurgia, como me perguntei, entre cirurgia eletiva ou programada, nós também às vezes lhe chamamos eletiva, ou cirurgia de urgência, basicamente é como preparar as nossas férias, fazermos a nossa mala para as férias do verão, ou fazermos a nossa mala para rapidamente termos que ir a Lisboa resolver algum problema. Basicamente a cirurgia eletiva é uma cirurgia que é um problema que precisa de resolução cirúrgica, tem indicação cirúrgica, mas há tempo, não há premência clínica, nenhuma indicação que nos impeça de não precisarmos, se for preciso fazer mais algum exame ou alguma apoio de alguma especialidade, conseguirmos conciliar todas as condições para se poder fazer isso com o máximo de segurança. Certo. Não estou com isso a dizer que na cirurgia de urgência não haja segurança. O problema é que na cirurgia de urgência, a urgência clínica de se resolver aquele problema, muitas vezes obriga-nos a ter outro tipo de recursos e obrigar a ter que a resposta seja dada em mais um curto espaço de tempo. É o exemplo do apêndice. Um apêndice tem que ser operado num máximo de urgência em 12 horas. E outra coisa é uma hérnia que me está aqui a magoar, já ando com isto há algum tempo e exatamente, e consigo ter tempo para isso. Por isso, basicamente, entre essas duas grandes realidades, cirurgia programada e cirurgia de urgência, nós, como anestesiologistas, nós temos que delinear um plano e temos que nos preparar em função dessas duas realidades. Uma, temos tempo para poder otimizar mesmo o doente, as medicações que toma, e vamos falar nisso um bocadinho mais à frente. E na cirurgia de urgência temos que tomar decisões naquele contexto, porque a prioridade a prioridade é mesmo resolver aquela indicação clínica de urgência. Muito bem. Porquê é que é importante ir a uma consulta de anestesia antes de uma cirurgia programada? Isso é exatamente por causa disso, porque nós, tendo tempo, não havendo nenhuma urgência clínica que nos obriga a ter que adaptar, não é? Nós temos tempo para conhecer o doente, explicar ao doente quais são as suas dúvidas. Muitas vezes as pessoas perguntam-nos que tipo de anestesia é que vou levar, doutor, que há diferentes maneiras técnicas de se conseguir fazer uma operação, não é? E nós podemos explicar, e temos tempo para explicar na consulta de anestesia, explicar ao doente, olha, há a hipótese da anestesia geral, há a anestesia, se for possível, uma anestesia só de uma parte do corpo, local, exatamente. E nós nessa consulta, para além disso, conhecermos o doente com as suas doenças, que medicação é que toma, que medicação é que tem ou não que suspender, que cuidados é que tem que ter em termos de jejum, quanto tempo é que tem que estar sem comer, porque também é importante, e se as pessoas têm essa noção que antes de uma cirurgia nós temos que vir em jejum, que tipo de cuidados a ter, se um familiar é importante até nessa consulta não vir só a pessoa sozinha, se puder vir alguém a acompanhá-lo, é importante envolver também o familiar nessa explicação. E então, numa cirurgia eletiva, nós temos tempo de conhecer o doente, conhecer as suas doenças, conhecer a medicação que toma, ver os análises e ver os exames que faz para saber como é que está o seu estado clínico e, se necessário, podemos pedir, olha, preciso que faça um exame ao coração porque vejo aqui, preciso de uma opinião de um cardiologista e peço essa opinião. E tenho tempo disso tudo porque não há nenhum critério clínico de urgência para se poder fazer.
Na cirurgia de urgência, a avaliação é uma avaliação mais condicionada pelo tempo. Nós temos aquele intervalo de tempo para otimizar o que conseguirmos otimizar do doente e temos que depois que resolver, porque isso é a maior prioridade, e a prioridade é mesmo... E se for uma urgência, um serviço digamos de uma cirurgia de urgência, como é que procedemos? Vamos imaginar que comemos, mas temos que ser operados urgentemente. Exatamente. Como é que funciona agora? A pergunta é muito boa. Nós temos maneiras de adaptar a nossa atuação a essas circunstâncias. Uma cirurgia de urgência, por exemplo, comeu e tem um apêndice. Nós podemos esperar e há uns tempos mínimos de jejum, e nós podemos esperar esses tempos mínimos, ou seja, sendo uma cirurgia que permita esperar 6 horas, que normalmente é o mínimo dos mínimos de jejum, esperamos e fazemos a cirurgia. Se não for, temos que avançar e temos que assumir o risco que há de eventualmente haver algum problema relacionado com ter um estômago cheio. Mas a prioridade aí, se o doente não pode esperar 6 horas para poder ser operado, temos que avançar, obviamente. Exatamente. E adaptamos usamos medicamentos, por exemplo, que aceleram a capacidade do estômago fazer progredir a digestão. Assim. Exatamente. Usamos técnicas que nos permitem proteger a parte pulmonar, que o nosso medo quando há um estômago cheio é que a comida, quando o doente perde a consciência, volte para trás. Para trás e que faça refluxo mas refluxo para a parte pulmonar. O refluxo que as pessoas têm é uma... Em vez de vir acima, vai para a parte pulmonar. Exatamente. E nós aí temos uma técnica que usamos de rapidamente conseguir proteger o pulmão, de maneira a que, se houver esse refluxo, não haja nenhum problema relacionado com os pulmões. Mas isto, cá está, a grande diferença coloca-se que nós, para uma cirurgia eletiva, temos tempo de fazer uma consulta de anestesia, e é aconselhável que todo doente possa passar por uma consulta de anestesia antes de um procedimento eletivo. Por uma consulta de urgência, nós temos tempo para conhecer muito sumariamente o doente, ver como é que estão as suas análises e adaptarmos, tentar ponderar o risco e o benefício entre avançar e resolver esse problema que não pode esperar. Mas, basicamente, temos tempo para fazer uma consulta na cirurgia eletiva. Na cirurgia de urgência há mais um tempo, uma visita, não é uma consulta formal, mas mais uma visita anestésica para se conhecer o doente e para se tomar essas decisões. Quais são normalmente as vossas perguntas? Os doentes fazem-nos imensas perguntas. Fazem-nos as perguntas. Nós, basicamente, uma consulta de anestesia começa por nós nos apresentarmos, explicarmos. Muita gente não sabe muito bem qual é o papel deles, exatamente. Não, saber para o que vai, sabe, mas ainda o que é aquela consulta, exatamente. E nem em muitos sítios fazem essa consulta. E nós, no Hospital da CUF de Viseu, nós que procuramos e temos conseguido, todos os doentes propostos para a cirurgia eletiva passam previamente por uma consulta de anestesia. Porque temos tempo para calmamente discutir com o doente todas as questões relacionadas com a parte anestésica. E então o que é que doentes nos perguntam? Mostram-nos as suas medicações, dizem-nos quais são as suas doenças, quantas vezes é que foram operadas antes e se correu tudo bem ou não com a anestesia, se houve algum problema, se costumavam vomitar. Nós do outro programa falamos muito no vomitar depois da anestesia. Quem tem já antecedentes de cirurgias anteriores e que tenham vomitado, nós temos uma especial atenção para evitar que vomitem, como falávamos no programa anterior. Nós falamos da medicação, e é importante porque há medicação que é preciso parar e é preciso suspender antes da operação, porque são medicações que interferem ou com a capacidade do sangue coagular bem ou com os nossos fármacos anestésicos e potenciam esse efeito anestésico. E nós fazemos uma revisão da medicação que o doente está a tomar. Fazemos também a revisão muitas vezes os produtos naturais, e há muita ideia de que, por serem naturais, os produtos não têm qualquer problema. Não, mas isso é um mito. Isso é um mito, exatamente. Há listas de produtos que interferem com a nossa... Porque há muita gente que toma aqueles chás ou para o fígado ou para o coração. Hipericão, erva de São João, ginkgo biloba, alho, derivados do alho, valeriana, são uma série de chás e produtos de herbanária. Comprimidos. Exatamente, produtos de herbanária que não são... que poderão afetar
poderão afetar. Por isso é muito importante, uma mensagem também muito importante a transmitir, é que numa consulta anestésica, para além dos medicamentos que o doente tome, refira também quais são o tipo de ervas ou produto de ervas medicinais ou produtos de herbanária que esteja a tomar, e nós não estamos a julgar nada, nós só queremos é conhecer, porque muitos desses medicamentos fazem interação com os medicamentos que nós damos, e às vezes não conseguimos perceber porque é que o doente está a reagir daquela maneira, ou está mais adormecido, e depois vamos a ver, olha, fazia também um relaxante que interfere com a nossa medicação. Isso é um exemplo. Por isso, nós nessa consulta perguntamos as doenças, perguntamos os medicamentos, os produtos de herbanária, perguntamos as experiências anteriores com a anestesia, e fazemos um exame físico dirigido, ou seja, auscultamos o doente para ver se medimos-lhe as tensões, e uma coisa que os doentes ficam assim muito curiosos é, vemos-lhe a boca, pedimos sempre para abrir a boca, para pôr a língua de fora e dizer porque nós temos que ver como é que está o estado de dentição do doente. Se houver algum dente mais estragado, nós temos que o avisar, porque a anestesia geral obriga a fazer passar um tubinho, e nós temos que avisar o doente que temos que ter esse procedimento, e fazemos, e depois dá-nos espaço para que os doentes coloquem dúvidas. Então eles perguntam-nos muitas vezes, olha, tenho que parar a aspirina ou não tenho que parar a aspirina? Eu sou diabético, até que horas é que eu posso comer? Se faço a insulina ou não faço a insulina? Como é que eu posso? Todas essas recomendações que nós damos, por exemplo, recomendamos sempre que os doentes tomem um banho na véspera, se possam também tomar um banho da véspera da cirurgia para poder diminuir o risco de infecção. Há uma série e o tempo da consulta pré-anestésica é importante porque nos permite ter esse espaço sem correr e sem espaço para poder falar à vontade com o doente e explicar-lhe todas estas incidências do ato, que é um ato complexo, que é o ato de uma operação e preparar para uma operação. Claro que quem vai para uma cirurgia vai ter que levar os exames anteriores e toda essa medicação. Exatamente, isso é muito pertinente, porque muitas vezes nós precisamos de fazer análise e exames ao coração, e os doentes já tendo essa informação previamente, ou de outras consultas, ou do seu médico de família, ou então já feitas para outra situação, é importante que nos traga análises, relatórios médicos, se houve ou não alguma história de alguma doença familiar ou terem sido operados noutra instituição, e haver um relatório médico dessa instituição. Tudo que seja informação do doente, relativo ao doente, análises, relatórios médicos, documentos, ECGs, exames ao coração, exames aos pulmões, tudo isso que o doente tenha consigo, e normalmente os doentes são portadores desses exames, trazê-los para essa consulta, que nós nessa consulta conseguimos rever e conseguimos preparar-nos. Se por alguma razão as análises já forem antigas, ou ter havido algum estado, alguma doença que tenha surgido desde que fez aquelas análises, nós precisamos de fazer novamente alguns exames. Na consulta nós vemos, olha, vai fazer mais a análise a isto, ou vai fazer mais este raio-x, ou vai fazer mais este ECG. Não é obrigatório que todos os doentes façam o mesmo tipo de exames, e nem para as cirurgias muitas vezes é obrigatório o mesmo tipo de exames. O mesmo doente, se for, por exemplo, operado a um problema de um dedo na mão, não tem que fazer o mesmo estudo de exames pré-operatórios do que se for, por exemplo, operado a um fígado ou uma vesícula. São coisas, ou seja, o mesmo doente poderá pensar, eu fui operado há 2 dias, uma expressão de dizer. Mas, ou seja, depende do tipo de cirurgia e depende do tipo do doente, o tipo de exames que nós pedimos. Por isso, toda essa informação que o doente já tenha consigo é-nos extremamente útil para podermos tomar decisões. Há bocadinho falámos sobre o jejum pré-operatório. As horas que são precisas são essas 6 horas mesmo? E nós há tabelas, as recomendações que as nossas sociedades nos dizem, para o intervalo entre uma refeição sólida para se comer e poder ser operado em segurança com um tempo mínimo é de 6 horas. 6 horas no mínimo. Porquê? E então porque o estômago tem o seu tempo, precisa do seu tempo para fazer a digestão. Muitas vezes até há estômagos mais preguiçosos, ou há condições que fazem com que o estômago se torne mais preguiçoso. Normalmente uma digestão mais lenta é feita em 3 horas, não é?
era isso que nos ensinavam quando éramos para ir para a praia, não era? Quando nós queríamos, quando éramos miúdos e queríamos ir tomar banho. 3 horas. É assim, nada em medicina é rigoroso, não se pode dizer que ao fim de 3 horas. Exatamente. Nós temos intervalos. Há doentes que, por exemplo, estão em jejum há 8 horas e continuam a ter o estômago cheio com alimentos. O que nos recomenda e o que está definido para uma refeição ligeira, sólida, são as 6 horas mínimas. Só que para líquidos claros, e isso é um desconforto muito grande. Os doentes muitas vezes queixam-se que passam muito tempo com fome, apesar de estarem com um soro, e pelo soro está a entrar açúcar, glicose, e estão a ser... Mas nós, líquidos claros, e o que é que se entende por líquidos claros? Chá, água açucarada, café, são líquidos considerados claros, não é? Não sendo... não é whisky, não é considerado líquido claro, isso. Todas as bebidas alcoólicas faz bem à circulação, não é? Sim, não, mas todas as bebidas, isto é uma brincadeira, mas todas as bebidas alcoólicas são para nós encaradas como alimentos sólidos, porque o efeito que tem sobre o estômago de atrasar essa capacidade de fazer a digestão comporta-se como se fosse uma comida sólida a ser ingerida. Ou seja, dependendo do tipo de alimentação, o mínimo para comidas ligeiras sólidas são 6 horas. Menos de 6 horas nós aumentamos o risco de haver alguma daqueles problemas que lhe dizia, de refluxo para os pulmões. Não é que se houver uma emergência nós temos que naqueles 10 minutos temos que avançar e é prioritária essa questão, mas podendo guardar esse mínimo de jejum das 6 horas para alimentos sólidos, e entretanto vamos tentando pôr as pessoas confortáveis com líquidos claros, água, chá, açucarado, de maneira a que as pessoas fiquem confortáveis até 2 horas, mas isso são as tais questões mais excepcionais. Doutor, fugindo só um pouco aqui a este tema, a digestão, digamos assim, que normalmente nós falamos em 3 horas e damos o caso na praia, há pessoas que depois de um almoço vão imediatamente, ou passado meia hora, que se costuma dizer que passado meia hora começamos a fazer a nossa digestão normal, ou vão fazer a barba, ou vão tomar banho de água fria ou de água quente e não para a digestão, não faz mal nenhum. Eu, por acaso, tenho um cuidado imenso com isso, rigorosamente 2 horas e meia, 3 horas, só depois é que eu vou ao banho. Entretanto, há outras situações que pessoas, colegas, que não fazem qualquer mal. É mesmo assim? É o nosso próprio organismo que funciona de maneira diferente? Ou há a mesma possibilidade eu às vezes até costumo dizer a um colega meu, qualquer dia é o teu dia D. Ficas no banho. Rui, há essa possibilidade. É que se calhar os nossos ouvintes também têm essa possibilidade. Sim. Uma vez que estamos a falar sobre isso. Eu vou-lhe falar, eu não sendo gastroenterologista, que são os especialistas da parte digestiva, mas foi das coisas que eu mais gostei de aprender no meu curso de medicina, porque isso era um dos mitos que eu tinha da minha infância, que os meus pais proibiam-me de ir para a praia sem passar as 3 horas. E eu e os meus irmãos eram uma tortura, que nós queríamos ir tomar banho e não, faltam 3 horas e era rigoroso. Exatamente. Ainda não. E então quando fui estudar medicina e quando descobri o porquê dessa razão, e então qual é que é a parte científica por trás dessa questão das 3 horas de jejum. O nosso estômago, nós ingerimos os alimentos e o nosso estômago vai dissolvê-los com enzimas, e o nosso estômago tem essa capacidade de conseguir empurrar os alimentos que nós ingerimos ao longo do estômago, passa para o duodeno, do duodeno para o intestino delgado, do intestino delgado para o grosso, e essa capacidade há um nome assim esquisito que é o peristaltismo, que é essa capacidade do órgão conseguir ir empurrando aquela massa digerida sempre pajuzante. Essa capacidade é mediada por nervos, e são os nervos, um sistema nervoso que muitas vezes está relacionado com outras áreas do corpo, pelo sistema nervoso autónomo,
que por exemplo, das quais é essa sensibilidade cutânea que nós temos, e é por isso que recomendo que nós não devemos tomar banhos de água fria, porque o choque térmico que a água fria faz e estimula a nossa pele pode interferir com esse sistema, quase uma rede informática de neurónios que está a fazer com que a digestão esteja a progredir normalmente. E é por isso que esse estímulo da água fria ou água muito quente ou estímulos que possam interferir com, tipo, perturbar essas ondas de ou desfazer a barba ou cortar o cabelo, por exemplo. Cortar o cabelo não é tão relacionado. É mais o que se relaciona mais é parte da sensação térmica. Diferenças de temperatura. E mergulhar numa piscina de água gelada depois de fazer a digestão é pouco aconselhável por causa disso, porque pode haver alguma perturbação do sistema nervoso que está a fazer essa digestão. É por isso que diziam que era parar a digestão, porque aquela parecia que a comida nem para a frente nem para trás, não é? Porque houve essa perturbação em termos de processo digestivo. Agora, nem todas as pessoas são iguais, isso também é outra das coisas que nós aprendemos. As pessoas são todas diferentes umas das outras. Há pessoas que têm mais tendência a ficar até infartadas e até ficarem a ter o seu estômago umas digestões mais lentas, e há situações, por exemplo, um exemplo que nós contactamos quando vamos no pré-hospitalar, uma pessoa chegou, ia no seu carro, acabou de almoçar às 2 da tarde, ia no seu carro, teve um acidente às 3 da tarde e vem para o hospital, vai ser operada às 8 da noite. E nós muitas vezes já passaram mais de 6 horas e como houve esse trauma associado durante uma fase em que ainda estava o processo de digestão, esse foi parado, esse processo, e nós às 8, 10 da noite ainda vemos que o doente tem o estômago cheio. Ou seja, essa questão do jejum é relativa à circunstância e ao doente. Há doentes que têm processos digestivos mais céleres, há outros que, diabéticos, grávidas, por exemplo, as senhoras grávidas têm um esvaziamento do estômago mais lento, doentes vítimas de trauma têm esse. Ou seja, esta questão do jejum que nos causa assim, não é igual e não é exatamente científica, vai depender de uma série de circunstâncias. Muito mas bem. Espero ter conseguido esclarecer. Sim, claro que sim. Falando ainda no jejum, falámos nos alimentos, os medicamentos. Também é preciso parar para ver depois a cirurgia? Ou pode-se continuar a tomar alguma medicação? Nós aconselhamos toda a medicação que o doente toma, salvo aquela que foi especificamente suspensa, ou seja, que na consulta ou o cirurgião ou o anestesista disse, olha, tem que parar a aspirina, tem que parar o clopidogrel, tem que parar a varfarina, são algumas das medicações que têm que ser paradas até com antecedência de alguns dias. À exceção dessas, toda a medicação que o doente faz deve continuar a fazer. Eu dou um exemplo, e isso é uma pergunta muito pertinente, porque muitas vezes acontece-nos, os doentes chegam de manhã para ser operados, eu venho em jejum, sim, nós confirmamos que o doente vem em jejum, mas também não tomei a medicação para as tensões que devia tomar. Olha, mas aí a medicação não é alimento e o jejum era só para os alimentos, ou seja, a medicação deve ser tomada mesmo com um golinho de água que seja só para empurrar o comprimido. Medicações que se façam de manhã, à exceção daquelas que explicitamente foram indicadas de ser suspensas, deve-se fazer para manter, porque muitas vezes o organismo está habituado a ter logo aquele medicamento a controlar-lhe a tensão de manhã e chega à sala operatória, está descontrolada porque, para além da ansiedade, já vai nervoso, já é uma coisa que... E falta-lhe ali aquele freio que deveria ter tomado de manhã. Por isso a medicação das tensões é o mais paradigmático, porque normalmente é aquela que se toma de manhã. E então, mesmo quando uma pessoa tenha que fazer um exame, mesmo que tenha que fazer uma cirurgia, mesmo que tenha que fazer uma colonoscopia, uma endoscopia, salvo se recebeu indicação em contrário, deve fazer a medicação normalmente, ou seja, o jejum só se aplica à comida, não se aplicará aos medicamentos. Muito bem. Quais são as outras recomendações para antes de sermos operados? Nós já falamos em algumas delas. Nós aconselhamos sempre a primeira grande recomendação, sempre que possível, antes de uma cirurgia, o doente deverá ir a uma consulta de anestesia para podermos
discutir tudo isto. Outras grandes recomendações, a questão do tomar um banho de véspera para diminuir o risco de se poder haver alguma infecção. O banho é uma medida muito simples e é muito importante para diminuir esse risco. Acautelar o jejum e acautelar se as pessoas, por exemplo, tiverem óculos, como nós os dois, não é? Usamos óculos, ou se tiverem lentes de contacto ou próteses, poderem trazer as suas caixinhas dos óculos, porque é um pormenor assim muito prosaico, mas que é importante, porque muitas vezes para colocar, porque nós depois não poderemos ir de óculos para dentro do bloco operatório e não há sítio para nós podermos guardar aquilo em segurança. Essa questão dos óculos, trazer na mesma a medicação que está a tomar, porque nós temos algum dos medicamentos, mas não podemos ter especificamente aquele que o doente está a tomar e pode ser necessário, assim, trazer isso é importante. E são as recomendações genéricas que nós damos aos nossos doentes. Onde é que nós podemos consultar mais informações acerca da preparação pré-operatória? É aconselhável quem vai fazer uma operação ir para a internet e ver, vou ser operado a isto e começar a ler aquilo ou não? É sempre aconselhável. Eu advogo sempre que os doentes devem vir o mais informados, e o doente é a pessoa mais interessada, não é? Em se preparar. Poderá, às vezes há aquela atitude paternalista, nós é que sabemos. Eu gosto muito de ter um doente que me diga, olha, eu estive a ver isto e diga-me, doutor, isto passa-se ou não passa? Eu prefiro ser eu a explicar, vir o doente já informado e dizer, olha, isto pode acontecer, mas o risco é ínfimo, não é? Exatamente. E nós fazemos isto todos os dias, esta técnica todos os dias, e não temos tido casos de insucesso, ou não temos maneiras, e por isso o doente, há muitos sítios. Nós na Sociedade Portuguesa de Anestesiologia temos alguns documentos, a Sociedade de Cirurgia de Ambulatório também tem algumas brochuras para os doentes poderem aconselhar-se. Estas recomendações que acabamos de falar, de suspender tomar a medicação, guardar o jejum, tudo estes requisitos prévios. Há sítios maioritariamente em inglês, porque nisso os americanos e os ingleses já estão muito mais preparados, têm essas informações já em brochuras, já em documentos, mas há na Sociedade Portuguesa de Anestesia nós temos, por exemplo, um documento que é o Vou Ser Anestesiado, que é um inquérito que permite que as pessoas possam discriminar quais são os seus problemas de saúde, e isso permite-nos fazer uma triagem prévia. A internet tem um manancial de informação que lá está, para o qual depois nós, como médicos e anestesistas, ajudaremos a desfazer essas dúvidas. O que nós incentivamos aos nossos doentes é que nos perguntem, façam questões, que há alguma dúvida que tenham. Nessa consulta de anestesia nós temos o tempo e o espaço para poder esclarecer cabalmente essas dúvidas. Essas dúvidas todas. Muito bem, foi este tema Vou Ser Anestesiado, os cuidados a ter no pré-operatório com o Dr. Vítor Oliveira. Foi um prazer, estamos a terminar a nossa emissão, foi um prazer tê-lo novamente aqui em estúdio, e espero ter voltado tê-lo de volta novamente para mais um tema, que é sempre um gosto falar com o Dr. Vítor Oliveira. Muito obrigado.